Atividade de extensão 2, código de cores. O uso das cores na resolução de problemas matemáticos. Alunos Andavi André Vier e Adair Jorge Vieira Júnior. Aplicando o conceito de unidade numérica. Dentre outras funções, os números indicam quantidades. A ideia é substituir o numeral da equação por um conjunto de cubos que indique a unidade numérica em questão. Exemplo, 2 sendo representado pelo conjunto abaixo. Aqui nós estamos usando duas esferas azuis porque a gente quer dar a ideia de que a cor azul indica valores positivos ou não negativos. Aqui também a gente vai aplicar a questão do conceito dos números inteiros, né? A cor do objeto vai conciliar com a orientação do objeto, sendo vermelho para negativos e azuis para naturais, como a gente falou anteriormente. Em casos de alunos com transtorno daltônico, a gente pode alterar a cor do espectro de acordo com a parte, né, de acordo com a cor que o aluno consiga identificar. O importante é estabelecer a relação. Nesse caso, a gente está fazendo, né, o oposto do anterior, o -2 sendo representado pela cor vermelha. O segredo é o equilíbrio, né? As cores vão estar para si como os números opostos estão entre eles mesmos, né? A gente sabe que a soma de um número pelo seu oposto é igual a zero. Então, nesse caso, uma esfera azul irá ser confrontada pela sua esfera vermelha, no caso, né? Então, uma anularia a outra, seja o vermelho pelo azul, o azul pelo vermelho, indiferente. Então a gente vai aplicar aqui diretamente. Vamos fazer uma substituição de uma simples operação. Por exemplo, -2 mais 5. A gente vai substituir, né, os números pelos conjuntos correspondentes. No caso, nós temos aqui duas esferas vermelhas indicando 2 números negativos e 5 esferas azuis indicando 5 números positivos. Como a gente explicou antes, né, seria como se fosse parte de soma dos opostos. Então nós temos aqui, duas esferas vermelhas que vão se eliminar com duas esferas azuis, né? Nesse caso, sobrando aqui o resultado 3 azuis, como no caso seria a resposta para 3 positivo. Isso sempre vai funcionar, independente do caso, tá? A gente pode utilizar isso aqui também, por exemplo, na hora que eu fazer atividades com expressões algébricas, por exemplo, né? E como conclusão, né, a gente espera, na verdade, que a gente consiga pelo menos atenuar a abstração dessas operações, né, que realmente é um dos gargalos da educação matemática, e sendo um pouco mais difícil quando a gente trata da questão da educação especial, né? Então a ideia é facilitar a vida do segundo professor, né, e também, claro, do aluno com déficit intelectual que tenha dificuldade em relação ao tema, né? Essa técnica pode ser utilizada, como a gente falou anteriormente, em questão das expressões algébricas, seguindo o mesmo raciocínio, né? A gente não precisa deixar isso aqui só para o aluno especial, também a gente consegue usar para os demais alunos também com outros tipos de dificuldades em sala de aula, né? A produção do material pode ser elaborada com cartolina e tesoura sem ponta. Há a possibilidade da equiparação métrica do cubo, não há necessidade, né? Mas há a possibilidade. Isso depende, na verdade, de como é que o professor vai querer trabalhar, né? E o objetivo do vídeo é mostrar que, apesar das carências econômicas, apesar da educação pública estar condicionada, né, dessa forma de falta de material, né, há possibilidade de adaptar outros materiais, atenuar esses gargalos, a gente já conhece, né, com uma escassez de equipamentos e material de apoio, tentar de repente usar o sistema contra ele mesmo, né, e promover a produção de materiais que facilitem, no caso, a integração desse aluno com déficit em relação à escola, né? A integração não pode ser só simplesmente pegar o aluno com deficiência e largar numa sala de aula. Tem que dar condições que ele possa, além de interagir de forma socioafetiva com os colegas, também de forma intelectual, que ele consiga também lograr aprendizagem e consiga realmente chegar onde que a educação realmente almeja.